Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo mensal, a seleção de empresas do mês de agosto. Bom, vamos começar falando sobre Vale. Nós vimos, se você vem acompanhando os nossos estudos, nós vimos que a Vale fez uma correção, isso é muito natural, porque qual a pauta que hoje influencia a Vale? É a economia chinesa. Então, a economia chinesa repercute, se ela não está acelerando, ela repercute no minério de ferro, o minério de ferro faz correção, consequentemente, a Vale corrige também. Se você olhar as outras grandes mineradoras concorrentes da Vale, as australianas, se você pegar a Rio Tinto, se você pegar a BHP, se você procurar o gráfico, você vai ver que elas estão fazendo um movimento gráfico muito semelhante ao movimento da Vale. Depois procure ações da Rio Tinto, ações da BHP e verifiquem o movimento gráfico, porque você vai ver que há uma similaridade com o movimento gráfico que a Vale está fazendo. Ou seja, todas estão corrigindo. Estão corrigindo por quê, Clóvis? Por causa da China e por causa do minério de ferro. Neste primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses que já se foram, nós tivemos, vamos dizer assim, uma economia chinesa que não acelerou muito. Isso repercutiu no minério de ferro, repercutiu nas mineradoras e por isso o Vale corrigiu. Ora, o que é que a gente já aprendeu com os nossos estudos, com os nossos anos de investidores? Nós já aprendemos que se você identifica uma boa empresa, você deve comprá-la nas correções, você compra na baixa e vende na alta. É isso que se faz. Então, o Vale chegou lá a R$ 100, R$ 105, se não me falha a memória, né? E aí depois ela foi fazendo uma correção, no tempo ela foi fazendo uma correção e foi fazer mínimas na casa de 62, 63, R$ 65. Excelentes pontos de entrada para mim, para o meu estudo, são excelentes pontos de entrada. Então, neste momento, o que faço eu? Faço entradas na Vale. Eu faço isso. Por quê? Porque ela está nas mínimas. E eu compro o Vale quando está nas mínimas. É isso que eu faço. O que você vai fazer? Aí você precisa refletir, estar convicto do que você vai fazer e tomar a sua decisão. Eu estou aqui lhe mostrando como eu faço para tomar a minha decisão. Ok? Então, que isso fique claro. Estou aqui mostrando como eu tomo a minha decisão. Tem pessoas que já me disseram assim, eu não invisto em Vale por conta das tragédias que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Eu respeito o seu ponto de vista. Eu próprio deixei de investir em Vale nesta época. Só que eu vejo que a empresa está fazendo todo um trabalho de recuperação. Foi um estudo de caso nosso, né? Nós já falamos aqui na seleção de empresas sobre todo esse movimento de transformação que a empresa está passando. Então, para mim, isso já é passado. Acho que a empresa está se posicionando de uma nova maneira e essa nova maneira que ela se posiciona me agrada. Então, eu procuro aí ver oportunidades. E aí eu quero trazer para vocês uma oportunidade que eu já fiz menção também no nosso estudo mensal, não me recordo em que mês, mas nós fizemos alusão a essa gestação de uma nova empresa que a Vale está fazendo. Ela está para gestar uma nova empresa que vai ser independente dela, mas será uma empresa controlada pela Vale, e a Vale deve ficar com 90% desta empresa, que é a Vale Metais Básicos. E aí eu quero compartilhar com vocês exatamente essa notícia. Veja o que é que saiu sobre essa questão. Fundo árabe desbanca General Motors e rivais com oferta de 2,5 bilhões de dólares por negócio de metais básicos da Vale. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita avalia a divisão da mineradora brasileira em 25 bilhões de dólares. Ora, o valor de mercado da Vale hoje está na casa dos 300 e poucos bilhões de reais.
Então, nós estamos dizendo que essa nova empresa que vai ser gerada, vai sair de dentro da Vale, vai ganhar valor, vai destravar valor, ela já vai nascer valendo aí na casa de 130 bilhões de reais. Tudo isso vai ser seguramente um drive para fazer com que as ações da Vale se movimentem. Óbvio, a Vale vai ser dona de 90% de uma empresa cujo valor de mercado vai ficar aí na casa dos 130 bilhões de reais. É disso que estamos falando. O que a Vale hoje tem? A Vale hoje tem as minas de níquel, as minas de cobre, elas já estão no balanço patrimonial. Só que agora essas minas vão ser arrumadas dentro de uma nova empresa. Essa nova empresa já tem contratos com a Tesla, essa nova empresa já tem contratos com a GM para fornecimento de matéria-prima para a produção de baterias de carros elétricos. O mundo está indo nesta direção e empresas que produzem matéria-prima para essas montadoras de veículos, né, para a indústria automobilística, elas serão demandadas. E a Vale está se posicionando no momento certo, num bom mercado promissor, né? Então, a busca de um sócio para a unidade de metais básicos da Vale chegou na sua reta final, em um disputado processo que atraiu vários e diversificados investidores de todo o mundo. Sobraram 4 finalistas. A Vale optou pela proposta do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que avaliou a unidade em 25 bilhões de dólares e teria sido a financeiramente mais atraente. Os árabes propuseram pagar 2,5 bilhões de dólares por 10% da empresa. Entre os 4 finalistas, além deste fundo da Arábia Saudita, estavam também o Fundo de Investimentos do Catar, a japonesa Mitsui, que já é sócia da mineradora da Vale, e a montadora GM, que tem contrato também com a Vale para obtenção de matéria-prima. Na semana passada, a Vale ligou para os interessados finalistas, agradeceu a participação e interesse na sua unidade de metais básicos e disse que havia optado por outra proposta, a do fundo árabe. Falta ainda afinar os termos do contrato e a mineradora pode tentar elevar ainda o preço, disseram algumas fontes. A Vale já escolheu com quem vai casar. Isso quer dizer que o acordo pode ser anunciado em breve, atendendo o cronograma de meados do ano, previsto pela empresa quando divulgou o resultado do primeiro trimestre. O negócio pode envolver um acordo de suprimento conhecido por offtake para garantir o abastecimento da mineradora saudita Ma'aden. É um acerto comum em aquisições de fatias minoritárias dentro do setor. A compra de participação de metais básicos por empresas estatais sauditas tem um viés estratégico para o país árabe no momento em que os olhares se acentuam para alternativas renováveis à atual matriz energética global, baseada em combustíveis fósseis. A Arábia Saudita e outros maiores produtores de petróleos do mundo investem para diversificar suas economias e reduzir a dependência dessa matéria-prima. Os metais básicos, como o níquel, são utilizados para a fabricação de baterias para automóveis elétricos. Em comunicado ao mercado, a Vale disse que está buscando ativamente parceria para o seu negócio de metais para a transição energética, como parte de sua estratégia de atração de investimento e aceleração do crescimento do negócio. A empresa ressalta que, nesse estágio, não pode confirmar ainda o valor de um eventual investimento nem as partes envolvidas. A mineradora tem tomado uma série de ações estratégicas nos últimos 18 meses, visando posicionar a Vale Metais Básicos para acelerar seus planos de crescimento no Brasil, no Canadá e na Indonésia, entregando os minérios críticos extremamente necessários à transição energética, disse a empresa. Então, isso foi publicado em 21 de junho. Eu estou trazendo aqui para vocês essa matéria porque entendo que ela é importante para quem está investido em Vale, para quem está pensando em investir em Vale. É uma matéria estratégica. Então, preciso compartilhar, obviamente, com vocês, certo? Isso eu acho que vai agregar valor à mineradora, vai reduzir a sua dependência do minério de ferro, que hoje é o grande negócio dela. Então, com a Vale Metais Básicos, vamos dizer assim, a Vale terá agora 2 drives para valorização das suas ações. Então, é isso que você precisa entender, certo? Então, é isso que você precisa entender.
Isso serve para você estudar qualquer empresa. O que eu estou compartilhando aqui serve para você fazer a construção de um raciocínio lógico, que ao você olhar qualquer empresa, você vai observar essas coisas. Se a empresa está gerando uma nova empresa, se a empresa está diversificando seus negócios, reduzindo a dependência que tem de um determinado produto ou de um determinado mercado, entendeu? Tudo isso serve para você construir as suas estratégias. Olha, outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre Magazine Luiza. Quero falar sobre Magazine Luiza. Muita gente me perguntando sobre Magazine Luiza e eu queria compartilhar algumas ideias sobre a empresa. E aí, o que é que eu queria destacar? Veja vocês, eu queria comentar inicialmente isso aqui. Vamos falar, para entender Magazine Luiza, vamos falar de Mercado Livre, que é a empresa argentina e que concorre com Magazine Luiza, certo? O Mercado Livre, essa matéria, ela é de 2022, se não me falha a memória. Não, 2021, está aqui. 4 de agosto de 2021. 4 de agosto de 2021. Mercado Pago já representa 34% da receita do Mercado Livre no Brasil. Mercado Pago, um negócio do Mercado Livre, já representa 34% da receita no Brasil. Estamos falando de agosto de 2021, certo? Acompanhe o meu raciocínio. O Mercado Pago, o que era essa época? Uma fintech, uma empresa de tecnologia de serviços financeiros, uma fintech, uma empresa de tecnologia de serviços financeiros, uma startup, uma empresa que está começando a sua vida, entendeu? Então, é uma fintech do Mercado Livre. Ela já respondia por mais de 1/3, 34,4% do faturamento do Mercado Livre no Brasil. Fechou o segundo trimestre com volume total de pagamentos de 17,5 bilhões de dólares. 17,5 bilhões de dólares. Um crescimento de 56,3% em dólar e de 72,2% em moeda constante. Os dados estão no balanço de resultados do Mercado Livre, divulgado no dia 4. Segundo a empresa, o valor total transacionado no período cresceu 80,3%, ano contra ano, atingindo 729,9 milhões no segundo trimestre. Já a carteira de crédito superou 800 milhões de dólares, quase 5 vezes maior quando comparado ao segundo TRI do ano anterior. No período, o Mercado Pago originou mais de 700 milhões de dólares, puxado pelo forte crescimento do recurso Buy Now, Pay Later e pela expansão no México. Então, está aí essa ideia mostrando que em agosto de 2021, o Mercado Pago já representava 34% da receita do Mercado Livre. Então, Mercado Pago, fintech, Mercado Pago, serviços financeiros. É isso que você precisa entender, certo? Serviços financeiros. Muito bem. O que foi que mudou de agosto de 21 para o primeiro TRI de 22? Janeiro, fevereiro, março. O que foi que mudou daquele agosto de 2021 para o primeiro TRI de 2022? É isso que a gente vai ver agora, essa variação do tempo. Né? Vamos ver essa variação do tempo em relação a essa transformação que está acontecendo, porque essas transformações empresariais elas vão acontecendo no decorrer do tempo. Né? Então está aqui, Mercado Livre tem receita líquida recorde de 2,2 bilhões de dólares. Então, Mercado Livre, que abrange o Mercado Pago, certo? Mercado Pago, um negócio do Mercado Livre, certo? Vamos lá.
Após anunciar no dia 6 os resultados do primeiro TRI de 22, a empresa de tecnologia Mercado Livre pode assumir, com base em números, o título de empresa líder para o e-commerce e serviços financeiros da América Latina. A receita líquida da empresa argentina alcançou 2,2 bilhões de dólares, ou seja, 11,3 bilhões de reais entre janeiro e março de 22, um crescimento de 63%. Considerando-se apenas a receita líquida do negócio de e-commerce, o valor cresceu em dólares 40,2% na comparação anual, chegando a 1,3 bilhão de dólares, ou seja, 6,7 bilhões de reais, impulsionada pelos quase 40 milhões de compradores únicos no trimestre. Quanto à sua fintech, o Mercado Pago, a receita líquida cresceu 108% em dólares, atingindo 971 milhões de dólares, ou seja, 5 bilhões de reais, com quase 36 milhões de usuários únicos. Então, aqui no primeiro TRI do ano anterior, 2022, o que foi que aconteceu? O Mercado Pago, a sua participação no negócio se aproximou muito já da participação do negócio Mercado Livre. O Mercado Livre gerava uma receita no ano passado de 6,7 bilhões no primeiro trimestre, isso em reais. E o Mercado Pago já chegava a 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais versus 6,7. O Mercado Pago ainda era uma fintech. Depois, no próximo relatório, eu procurarei, no próximo estudo, atualizar a situação do ano passado para cá. Mas o que é que aconteceu de diferente? O Mercado Livre fez essa fintech Mercado Pago já se transformar num banco digital. Então, o Mercado Pago deixou de ser uma fintech, ganhou mais musculatura, faz mais operações e hoje é um banco digital igual o Banco Inter, igual o Nubank. Entenderam isso? Então, o Mercado Pago hoje é um banco digital. Clóvis, por que é que você está falando isso? Você disse que ia falar de Magalu. Porque a Magalu criou, há tempos atrás, uma fintech. Comprou diversos serviços financeiros, diversas empresas que prestavam serviços financeiros, integrou todas essas empresas numa fintech, numa startup de tecnologia de serviços financeiros. Sendo que uma das empresas que o Magalu comprou e que colocou dentro dessa fintech já tem autorização para trabalhar como banco, autorização do Banco Central. Isso é importante ter essa informação. Uma das empresas que está dentro da fintech já tem autorização de operar como banco dada pelo Banco Central. Importante saber disso, entender isso, ficar com essa informação na cabeça. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esta Magalu, hoje tem a 10ª maior fintech, empresa startup de serviços financeiros do Brasil. A Magalu já é a 10ª fintech do Brasil. E será natural o processo para a Magalu se pegar essa fintech e transformar ela num banco digital. Esse é o próximo passo que vai acontecer com a Magalu. Ela vai pegar essa fintech e vai transformar num banco digital. Clóvis, como é que você afirma isso? Porque eu estou estudando a empresa, estou acompanhando a transformação da empresa. A Magalu comprou em torno de 25 empresas. Ela está digerindo essas empresas, está estruturando os negócios para então esses negócios começarem a dar rentabilidade, a gerar valor exponencial. E o que é que a Magalu fez? Dando evidências concretas de que está caminhando para a criação do seu banco. Ela contratou agora recentemente, em 23, em 11 de abril saiu essa notícia, de 23, Carlos Mauad. Carlos Mauad, ele deixou o banco Carrefour e foi para o Magalu. Ele vai liderar a fintech da Magalu. Ora, por que você vai contratar um presidente de banco
para liderar uma fintech? Não faz sentido. Você só vai contratar um presidente de banco se você for transformar essa fintech num banco. Então, podem escrever que este é um movimento estratégico. Carlos Mauad sai do banco Carrefour, um banco de varejo do Carrefour, do grupo francês, e vai para o banco Magalu, o futuro banco Magalu. Esse é um movimento que nós estamos antecipando a nossa análise, nosso estudo de probabilidade. E aqui eu quero compartilhar essa forma de fazer a leitura de mercado, a leitura de empresa, a leitura de estratégia. Aí eu trago 30 anos de consultor de empresas, né? Trago aí 3 décadas, um pouco mais, trabalhando para grandes empresas para entender essas movimentações. Ter essa experiência de dentro de grandes empresas me ajuda, claro, a fazer leitura de contexto e de cenários e projetar o futuro, né? A gente faz projeções. Então, o Magazine Luiza está perto de anunciar, já contratou, na verdade, uma contratação de peso para impulsionar a sua fintech e dar uma estrutura nos moldes do que é o mercado pago para o mercado livre. O Neofeed apurou que a varejista, comandada por Frederico Trajano, está trazendo o executivo Carlos Mauad para tocar essa frente. Mauad, ex-CEO, né, do Banco Carrefour, já fez essa troca, e segundo fontes revelaram, a Neofeed acaba de anunciar sua saída do banco da varejista francesa. A sua função no Magalu seria dar protagonismo ao ecossistema financeiro da família Trajano e tornar a área um grande pilar da empresa. Vocês viram que eu falei que no ano passado 5 bilhões já era o faturamento do mercado pago versus 6 bilhões e meio do mercado livre. Então veja que já estava encostando com quase uma proximidade muito relevante de geração de resultados, né? Mercado pago versus mercado livre. A tendência é que mercado pago gere mais dinheiro do que mercado livre, entendeu? A tendência é essa. Com o Magalu, a gente vai assistir este mesmo movimento que eu acabei de traçar para vocês no mercado livre, mercado pago, a gente vai enxergar no Magalu, na sua fintech, que vai ser transformada em banco digital e vai gerar negócios crescentes. Por isso, a contratação de um CEO de peso, que é o ex-presidente do Banco Carrefour, a empresa francesa, né? Então, de acordo com o balanço financeiro do Magalu, a fintech da companhia conta com mais de 7 milhões de cartões de crédito emitidos e 8,9 milhões de contas digitais. Veja que já é grande, é a 10ª fintech do Brasil. 7 milhões de cartões emitidos, 8,9 milhões de contas digitais. No ano passado, a companhia anotou um TPV de 91 bilhões de reais em transações. 91 bilhões de reais em transações. Um número 39% maior do que em 2021. O faturamento de cartão de crédito foi de 54 bilhões de reais, um salto de 30% em relação a 21. A carteira de cartão de crédito alcançou 20,6 bilhões de reais, 17,8% a mais do que no ano anterior. O business é de fato grande, mas comparado com o mercado pago, cresce mais lentamente. É isso mesmo, o mercado livre com o mercado pago acelerou. A fintech do Magalu está mais devagar. Por quê? Porque a Magalu comprou 25 empresas, então ela está mexendo em diversas frentes. Isso fez com que ela desse uma pisada de freio, né? Enquanto que o Mercado Livre não, está mais focado, está mais concentrado, e aí é mais rápido o processo, né? É isso que a gente precisa entender. Em 2022, por exemplo, o Mercado Pago apresentou uma receita de 4,7 bilhões de dólares, o dobro de 21, Mercado Pago. 4,7 bilhões de dólares, o dobro de 21. Então, em 2022, dados consolidados, portanto, que eu tinha dito que ia atualizar, né? Está aqui, ó. Mercado Pago, em 2022, 4,7 bi. Se a gente pegar aqui o dólar a R$ 5,00, 5 vezes 7,35, 5 vezes 4, 20, 23. 23 bilhões e meio de reais foi o faturamento do Mercado Pago, a receita do Mercado Pago, 23 bilhões e meio de reais em 2022. Foi o dobro de 21. As transações saltaram de 77 bilhões de dólares para 123,5 bilhões de dólares. O número de usuários do Mercado Pago atingiu 44 milhões. Desse total, quase 22 milhões possuem conta digital.
um banco é muito mais lucrativo, muito mais rentável do que uma empresa de varejo, não há a menor dúvida. E é por isso que o Mercado Livre fez isso. A escolha de Mauad faz todo o sentido para o Magalu, disse um executivo, a par do negócio. Ele conseguiu fazer uma virada no banco Carrefour, que é a varejista francesa. Com passagens pelo Citi e pela Smiles, Mauad chegou ao banco em 2018 e liderou uma transformação cultural interna que culminou em diversos lançamentos. Entre eles, o Banco Carrefour lançou conta digital, maquininha do Atacadão, produtos financeiros do Sam's Club e uma corretora de seguros. De acordo com dados do balanço financeiro do Banco Carrefour, o faturamento total com cartão e outros produtos saltou de 25,8 bi em 2018 para 52,7 bi no ano passado, isso em reais. A carteira de crédito, por sua vez, foi de 8,4 bilhões para 19,5 bilhões. O EBIT ajustado saiu de 874 milhões para 988 milhões. E o lucro líquido no período subiu de 414 milhões para 534 milhões. O Mauad, ele tem um bom histórico, mas isso não é garantia de nada, disse outra fonte. Agora é uma história e um momento em que o varejo está sofrendo. Sim, isso é verdade. As ações do Magazine Luiza fecharam o pregão no dia 11, com alta de 12,84 a 3,78. No ano, eles acumulam um avanço de 38%, levando o valor de mercado a 25,5 bilhões. Entretanto, desde 2021, os papéis da companhia acumulam queda de 85%. Então, está aí. Por que estou trazendo isso? Mostrando o que foi que aconteceu no Mercado Pago, mostrando o que aconteceu com o Carrefour, mostrando a vocês o que pode vir a acontecer no Magalu. Ah, Clóvis, o passado é garantia do presente, é garantia do futuro? De forma alguma. Mas aqui nós estamos analisando estratégias, cenários, perspectivas, probabilidades. É o que a gente está fazendo. Então, a gente enxerga sim que o Magazine Luiza caminha para uma transformação e vai fazer da sua fintech, que já é a 10ª maior do Brasil, um banco digital. O Magalu está atrasado em relação ao Mercado Livre, ao Mercado Pago, mas caminha na mesma direção. Algumas vezes a gente precisa olhar não a velocidade, e sim a direção. A direção está correta? Com certeza, a direção está correta. Agora, eu falei, por que o Magalu perdeu tempo em relação ao Mercado Livre, por exemplo? Questão de foco. O Magalu fez 25 transações, 25 aquisições, as mais diferentes possíveis. Quer ver uma delas? O Magalu entrou na área de games. Por que entrou? Porque identificou a oportunidade, porque viu um setor em crescimento. Então, foi inclusive a maior transação do Magalu. O Magalu comprou a Kabum, certo? Comprou a Kabum, que já era uma empresa rentável, organizada, e o Magalu, então, resolveu adquiri-la para fazer posição na área de games. A compra foi paga em 3 etapas. A primeira parcela à vista no valor de R$1 bilhão, e a previsão era chegar a cerca de 3 bilhões de reais no total em janeiro de 2024, conforme o cumprimento de metas da Kabum neste período. Certo? Criado em 2023, em Limeira, no interior de São Paulo, o Kabum teve receita bruta de 3,4 bilhões de reais e um lucro de 312 milhões nos últimos 12 meses. A plataforma foi criada pelos irmãos Tiago e Leandro Ramos, foi posta à venda pelo Itaú BBA desde o fim de 2020. Foi um processo competitivo, eles chegaram a conversar com outras empresas, mas acabou sendo vencido pela Magazine Luiza, certo? Então, está aí, essa operação feita pelo Magalu, que demonstra um pouco do porquê a Magalu esteve aí em voltas, nessa matéria de 2021, 15 de julho de 2021. Então, por que a Magalu esteve às voltas com outras coisas que fizeram ela ter que concentrar sua energia em outras
de gestões, vamos dizer assim. O que aconteceu com o Kabum de lá para cá? Ela está em plena transformação. O Kabum está em plena transformação. Algumas pessoas, inclusive, criticando essa transformação. E eu até entendo, disse, olha, o Kabum era uma loja só de games, e agora é uma plataforma que vende de tudo. E aí, questionando, né, essa possível perda de foco, vamos dizer assim. Mas o que eu queria dizer é que, independente disso, o que a gente precisa ver são os resultados, né? Então, o que a gente tem aqui para comentar sobre essa questão do Kabum? Hoje, essa Kabum, liderada pelo Magazine Luiza, aumentou suas vendas sem a pretensão de ser um mini Magalu. Matéria agora de 20 de junho. Em meados de abril, Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza, precisava reorganizar o Kabum, e-commerce de tecnologia, comprado há quase 2 anos. Os fundadores do negócio, os irmãos Leandro e Thiago Ramos, foram demitidos, junto a outros executivos de confiança da dupla. O desafio não era trivial, mas Frederico Trajano resolveu escalar um veterano da casa para a missão. A Luísa Helena, presidente do conselho do Magalu, brinca que só me colocam onde está mais difícil, recorda Júlio César Trajano, o novo CEO do Kabum. Quando o Fred me fez o convite, me deu um frio na barriga pela mudança, mas eu me encantei. Já era consumidor do Kabum há muitos anos antes. Em sua primeira entrevista, após assumir o e-commerce, Júlio Trajano dá como cartão de visitas um crescimento de 32% nas vendas em maio, alcançando o segundo melhor mês de vendas da história do Kabum, atrás apenas da última Black Friday. O acréscimo veio acompanhado do incremento também no lucro. Na média desses 2 meses no cargo, a comercialização cresceu 25%, o dobro do projetado pelo comando do Magalu para o período. Estamos em um bom momento, mas ainda temos muitos desafios, disse ele. O primeiro deles na lista é o aumento da base de clientes. Conhecido como uma plataforma de venda de peças de computadores e outros produtos para gamers, o Kabum quer aumentar seu mercado endereçável e a estratégia ganhou prioridade da agenda do novo CEO. Quem gosta de tecnologia, olha para outros produtos também. Se tivermos uma escova de dente com tecnologia acoplada, um robô aspirador mais moderno, ou uma airfryer tecnológica, nós vamos vender sem abrir mão do público gamer, disse ele. Eu não quero ser um mini Magalu, mas faz sentido para o meu cliente ver outros produtos de tecnologia. Foi o que o Júlio Trajano disse. Essa é a estratégia que ele está adotando no Kabum. O aumento do portfólio de produtos vem sendo uma saída para comércios que trabalham com ticket médio mais alto, exemplo do Kabum. Executivos do varejo lembram que o atual momento dos juros altos tem feito os consumidores evitarem produtos mais caros, né? Nesse cenário, ficou mais difícil vender artigos com maior valor agregado, como peças de computador e videogames. Temos investido bastante em comunicação para aumentar o nosso tráfego, atrair novos clientes, ampliando nossas chances de conversão. Em maio, aumentamos nosso tráfego em 40% e 26% do total de acessos no mês veio de novos clientes. Outro caminho é aumentar a vantagem competitiva por meio de captura de sinergias com o Magalu. A integração da logística de entrega foi um dos diferenciais recentes. Agora conseguimos entregar os produtos em um dia, e isso ajuda a convencer o cliente. Um maior poder de barganha na compra direta com fornecedores e infraestrutura de pagamento são outros ganhos observados. Diante dos primeiros resultados acima do esperado, Júlio afirma que refez o planejamento do Kabum para 23. Estamos olhando a linha a linha o que podemos melhorar. Temos que observar no detalhe, controlar despesas e implementar um novo modelo de gestão. Ampliar a publicidade da marca, também é uma das metas, que contratou o streamer Gaules, uma das referências em esportes no país, como garoto propaganda, por 1 ano, em um movimento para reforçar sua ligação com o público gamer. Em outra frente, Júlio lembra que a taxa de juros, atualmente em 2 dígitos, tem sido um dos principais detratores do desempenho de todas as varejistas. Para o executivo, já está na hora de os juros caírem no país, em linha com o discurso de outras lideranças do setor, como a própria presidente do conselho do Magalu, Luísa Helena Trajano. Então, vejam, está aí de novo a gente olhando
uma movimentação, a gente olhando um reposicionamento da empresa, mudanças de liderança, mudanças de estratégia, né? Mas resultados aparecendo. Lembrando que, quando a gente olha para a Magalu, a gente tem que lembrar que o varejo todo está impactado, né? Embora eu costume sempre dizer que o Magazine Luiza ser visto como uma empresa de varejo é um grande erro. Para mim, ela é uma plataforma de tecnologia, uma empresa de tecnologia, por conta desses inúmeros negócios que ela possui. Em breve, inclusive, ela vai ter um Banco Magalu, é o que eu imagino que vai ser anunciado nos próximos semestres. Mas, de toda sorte, hoje a percepção de mercado é uma percepção ainda que vê a empresa como varejo. Então, o varejo está incomodado e sofrido por causa da alta da Selic. Será um gatilho para as empresas que caíram demais no varejo, será um gatilho importante, o início do ciclo de baixa dos juros. E isso vai impactar positivamente as empresas do varejo. Então, a cada ponto que a Selic caia, nós veremos uma aceleração na retomada de valorização das empresas do varejo. É isso que eu vejo, é isso que eu entendo, certo? É isso que eu entendo. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse estudo de agosto. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Mande seus comentários, por favor, o que é que vocês estão achando, né? Mas eu espero que isso seja um norte para orientar os seus estudos e para que vocês possam construir as suas estratégias. Essas são as minhas, e eu estou compartilhando com vocês o que eu faço para estudar uma empresa, para estudar um mercado, para tomar uma decisão. Isso serve para você? Se sim, maravilha. Use esses ensinamentos para você construir as suas estratégias e tomar as suas decisões. Um grande abraço e até o próximo mês. Fiquem com Deus. Tchau.